E aí pessoal, aqui quem fala é Everton Miranda, começando mais um vídeo para vocês. E antes de mais nada, se você gosta de empreendedorismo e todos os assuntos relacionados a ele, comunicação, marketing, vendas, liderança, gestão, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, finanças, se inscreva aqui no nosso canal. Com certeza nós traremos muitos conteúdos de valor para você. E hoje nós vamos responder a dúvida de mais um dos nossos seguidores. Vamos ver aqui qual que é a mensagem de hoje. Boa noite, Everton. Sou o Leonardo, 17 anos, moro em Rio Verde, Goiás. Eu queria saber, quando você termina de ler um livro, o que você faz para não esquecer o conteúdo dele? Qual sua técnica para memorização do conteúdo? Leonardo, muito obrigado pela sua pergunta. Grande abraço para você, grande abraço para todas as pessoas de Goiás. O meu mecanismo, ele é muito simples, assim como tudo que eu faço. Eu acredito muito na simplicidade. É com essa simplicidade que você consegue escalar a busca pelo conhecimento. Então, quanto mais simples a metodologia, melhor. Então, a recomendação que eu dou para você é o seguinte: toda vez que você estiver estudando um conteúdo ou lendo alguma obra, algum livro que você queira absorver aquele conteúdo, faça anotações. Então, anote aquela determinada frase, aquele parágrafo, aquele capítulo que você entende que é importante para compreender aquele assunto. Depois que você fez essa anotação, você vai precisar revisar essas anotações. Então, qual que é o procedimento? Pega o livro, vai desenvolvendo a sua leitura. Durante a sua leitura, vai fazendo as suas anotações. Ponto importante: sempre faça essa anotação com lápis. Nunca, jamais, em hipótese alguma, use caneta ou marca-texto. Nunca. Everton, por quê? Motivo simples: você vai estragar o seu livro. Você vai deixar aquela canetada lá para o resto da vida. E se você mudar de ideia? E se você se confundiu? E se você deseja expandir aquela marcação? Aí vai ficar um negócio horroroso. Use um lápis, faça uma marcação bem leve, bem simples. Se você errar, você consegue apagar e eventualmente, se você precisar, você consegue apagar também para fazer uma releitura. Talvez, se você fizer uma releitura daqui a 10 anos, 15 anos, talvez não, com certeza você vai ser uma outra pessoa. Então tem aquele monte de marcação. A caneta, marca-texto é algo simplesmente horroroso. Use sempre um lápis. Faça essas marcações com lápis e transcreva isso para um caderno. Faça uma anotação no caderno, ok? Eu recomendo sempre que você não utilize mecanismos digitais para fazer esse tipo de coisa. Por quê? Primeiro, por conta das distrações. Então, se você faz essa anotação no celular, no tablet, no computador, a probabilidade de você ter algum tipo de interrupção é muito grande. Então, eu sugiro que você faça isso em um caderno com lápis. E aí no caderno, ok, você pode fazer a caneta se você quiser, mas no livro, sempre com lápis. Faça as marcações, transcreva os pontos mais importantes para um caderno e ao fim de cada capítulo, faça uma revisão daquilo que você leu no caderno. Tá com dúvida? Não tá compreendendo? Faça uma releitura. Leia novamente quantas vezes for necessário. Não tenha pressa para ler. Leia com calma. Lembre-se sempre: qualidade é mais importante que velocidade. Verticalize o seu conhecimento. Aprofunde o seu conhecimento. Não adianta nada você ler um livro e não conseguir absorver o conteúdo daquilo que você leu. Então, não tenha pressa. O seu objetivo ali é, de fato, aprender, expandir o seu conhecimento, evidentemente, quando nós estamos falando de um tipo de leitura onde esse é o seu objetivo, ok? Foi lá, colocou no caderno, fez as anotações, está relendo aquilo para aprender. Terceiro ponto, muito importante: se envolva emocionalmente com aquele texto. Isso é fundamental e é uma dica que, infelizmente, a maioria das pessoas não conhece. Para quem não sabe, eu estudei teatro durante 5 anos da minha vida. E no teatro foi onde eu tive grande parte das minhas referências, das minhas
boas referências. E como você bem sabe, um dos grandes trabalhos do autor é decorar o texto, é aprender, vivenciar, experimentar aquele texto. Então, dentro do teatro, eu tive a oportunidade de ampliar de maneira profunda o meu conhecimento sobre esse assunto e eu posso garantir para você, se envolver emocionalmente com o texto faz toda diferença. Isso coloca você num outro estado de energia, você começa a ter um envolvimento muito maior com aquele conteúdo e isso facilita a sua compreensão e a sua absorção. O que eu quero dizer com se envolver com o texto? Vamos imaginar que você está lendo uma obra de economia, como por exemplo A Riqueza das Nações de Adam Smith. Uma coisa é você ler aquilo de maneira muito distante, com afastamento muito grande. Outra coisa é você se envolver com aquele texto, se envolver com aquela história, tentar entender a mentalidade e a cabeça de Adam Smith, como ele pensava, como funcionava aquele tempo. Fora da leitura, você relembrar daquele texto, vivenciar de fato aquela leitura, isso é muito importante e esse tipo de envolvimento com o livro vai fazer toda a diferença para que você alimente o seu imaginário e se envolva com aquele conteúdo que, consequentemente, vai aumentar o seu grau de compreensão, entendimento e absorção. Isso é muito importante. E por último, para finalizar, depois que você fizer tudo isso que eu comentei, tente explicar esse conteúdo para outra pessoa. Se você não tiver uma outra pessoa para fazer isso, tente explicar esse conteúdo para você mesmo. Lembre-se, essa parte não pode ser na voz que está na sua cabeça, de uma maneira interna. Você precisa externalizar isso por meio das palavras. Então pega uma pessoa da sua confiança e tente explicar isso para ela. Então vamos voltar aqui no exemplo de Adam Smith. Você está estudando economia, está estudando A Riqueza das Nações, chama alguém de confiança, pode ser a sua mãe, o seu pai, um amigo, um colega de trabalho, a sua esposa, a sua namorada, não importa. Chame alguém e tente explicar isso para ela. Olha, eu estou lendo um livro de economia, você sabia que existe uma coisa chamada livre mercado? Você sabia que existe um autor chamado Adam Smith? O livro dele se chama A Riqueza das Nações, a tese dele é essa. Tenta explicar esse conhecimento. Na hora que você vai explicar um determinado conteúdo para uma pessoa, automaticamente você vai perceber os seus gaps, você vai perceber aquilo que não está muito claro para você. Você só consegue explicar para uma outra pessoa aquilo que realmente está muito claro na sua cabeça. Se não tiver claro, na hora de explicar, você vai falhar e isso vai ficar muito evidenciado para você, e esse é o objetivo. Se você tentar explicar e não conseguir, volte no livro, volte no seu resumo, volte nas suas anotações e aprofunde o seu conhecimento. Depois que você fizer isso, tente explicar isso de novo para a pessoa, vá repetindo esse processo várias e várias vezes e com o passar do tempo você vai perceber um avanço muito grande. Esse avanço é justamente esse conhecimento se solidificando na sua cabeça. As ideias vão ficando mais claras, os entendimentos vão ficando mais visíveis para você e assim você vai tendo um domínio muito maior daquele assunto. Se você fizer isso, com certeza, em um curto espaço de tempo, você vai perceber uma diferença muito grande. E você que está assistindo, qual é o seu método? Como que você estuda? Como que você faz para absorver um conhecimento de uma maneira profunda e verdadeira? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe com seu amigo e, claro, se inscreva aqui no nosso canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.